A paz do Senhor a todos. Que Deus possa te encontrar com muita paz, com muita bênção, com muito Deus. Mais um dia na presença de Deus, vendo, tratando, orando, buscando a face do Altíssimo. Como é bom estar diante da face de Deus, buscando na sua plenitude do seu Espírito e da sua glória. Espero que Deus esteja entrando aí no teu coração, na tua vida, abrindo a nossa mente, para que possamos entender, os mistérios de Deus, a sua glória, a sua unção. E vamos tratar de assuntos, assim gostosos agora, para que você entenda, para que você participe também, da nossa live, e também dê, assim, uma opinião do que você queria aprender, do que você quer aprender um pouco mais, porque é importante aprendermos a presença do Senhor, tratamos da nossa salvação, dos milagres de Jesus, E agora nós vamos tratar de um assunto interessante, que é conversão. Amém? Muitas pessoas tratam a conversão, ou dizem sou convertido, mas vamos tratar de ver este ponto, Ver assim, mais ou menos, aquilo que está acontecendo na minha e na tua vida, será que vai bater com a conversão real, legítima, do que se trata, Estamos aí tratando, Diácono Felipe. Amém, a paz do Senhor a todos, amém? Amém, espero que os irmãos estejam entrando devagarzinho aí, para a glória do Senhor, amém? Creio que devagarzinho os irmãos estão entrando, E já pedindo para você ir compartilhando, amém, essa live. E também, se no YouTube, dando assim o seu like, ajudando no Senhor a promover esse canal, Canal Templo da Graça, amém? Então, adentre nesse canal, mande para as pessoas, participe, deixe as suas perguntas, suas indagações também, para a glória do Senhor, amém? Se você estiver presente, aí vai dando um amém, olha pastor, estou presente, para que possamos estar aí em um número legal para aprender as coisas de Deus, amém? Espero que Deus possa estar no teu coração. Então, conversão, o que é conversão? Do que se trata essa palavra que eu vi nos Santos? Eu me converti, eu sou convertido, estou me convertendo, já sou convertido. Então vamos tratar disso, desse ponto. Primeiro precisamos saber o que quer dizer conversão. O que quer dizer conversão? Vou pedir ao Diácono Felipe aqui para estar procurando, dar uma procuradinha no Google aí. Vamos ver o que quer dizer essa palavra primeiro, para analisarmos. Provavelmente vai dar termos usados em religiões, Mas vamos ver o que quer dizer essa palavra conversão. Estamos aí online, O Felipe está procurando, já achou? Rápido, Como é rápido hoje, Tecnologia, internet, É o Google, Ok, então... Significa o ato ou efeito de converter-se, mudança de religião ou seita, divisão de costumes e etc. Ok. E que mais? Modificação, alteração, mutação, então são significados que tangem a isso. Mudança, Mudança de direção. Quando você vai ter a carta, espero que quem esteja vendo tenha uma noção disso. Quando você está numa estrada, você está se dirigindo, então você está indo, Felipe? Você está indo na estrada aqui. E de repente você vê ali na frente, escrito assim, conversão à esquerda, conversão à direita. Isso quer dizer o quê? Pode ser a opção de mudar o seu caminho, Exatamente, é uma mudança de caminho, como se fosse assim um retorno, Converter, voltar. Então, a palavra quer dizer isso, amém? Nós vemos assim que, por exemplo, na nossa vida, vamos encarar como se fosse uma estrada, para que você entenda, amém? Vamos lá, você está dirigindo numa estrada, a estrada da sua vida. Então você está com a direção da sua vida na sua mão. Então você vai dirigindo na estrada,
vai aparecendo no meio do caminho, vai aparecendo, né? Vamos dizer, as tribulações, vai aparecendo assim, né? Para você parar, para você ir mais devagar, né? Que tem aquelas lombadas, né? Que você tem que parar de vez em quando, recomeçar de novo. Então é como se fosse uma estrada. E nessa estrada nós vamos indo, vai acontecendo situações, até que você chega num ponto que você chega e você se perde, vamos dizer assim. Que você chega num ponto que você não tem mais para onde ir. E essa falta, muitas vezes, da direção, muitas vezes a falta de um destino, a falta de um caminho, vamos dizer assim, e nós nos perdemos. Nos perdemos no quê? No pecado, nos perdemos em meio às tribulações, nos perdemos aos cuidados desse mundo que são tão grandes, né? Então nós nos perdemos e ficamos ali perdidos nesse caminho, e tentando entrar em uma bifurcação, tentando entrar em um caminho, às vezes querendo cortar um caminho, nós nos perdemos, às vezes nós procuramos, chega num ponto que tem dois caminhos, você não sabe onde seguir, então muitas vezes a coisa mais difícil é como você se perde. Né? Hoje tem o Google, tem, né? Mas se você se perder sem um telefone, vamos dizer, sem estar com um satélite te auxiliando, né? Você está aí sem o IR, né? Que joga para lá, que põe para cá, mesmo assim muitas vezes nós nos perdemos. Tem pessoas muitas vezes que vai parar em lugares aí terríveis, né? Em comunidades, acabaram sendo mortas porque se perderam ao longo do caminho. Então muitas pessoas se perdem muitas vezes ao longo do caminho. E aí que está a chave, né? A chave disso que nós chamamos de conversão. Quando você chega num ponto que muitas vezes na sua vida você tentou de tudo, você buscou de tudo, geralmente acontece isso. É ponto muitas vezes que o médico não pode curar, é ponto muitas vezes que o advogado não pode dar um jeito, né? Às vezes é preciso chegar até esse ponto para que você olhe e veja, eu preciso de ajuda, eu preciso voltar. E quando nós nos perdemos, o que é necessário? Retornar. Retornar, muitas vezes, ao início para recomeçar de novo, ok? Então vamos lá, a pessoa se perdeu, ela está sem direção, de repente parece alguém na tua frente que te indica o caminho, né? Que te indica o caminho correto. Isso pode ser alguém da tua família, isso pode ser alguém que foi dos seus amigos, que gostam de você, porque amigos é bem raro, né? Hoje em dia colegas temos bastante, mas amigo mesmo é muito difícil. Então, teus amigos é meio difícil. Então, pessoas aparecem no teu caminho, vamos dizer, teus reais amigos. Aparece no teu caminho e começa a indicar o caminho. Qual é o caminho? Qual que é o caminho da nossa conversão? Jesus Cristo. Jesus. Jesus, não há como. Não há como você se converter se você não conhecer Jesus, né? Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então esse é o caminho que te leva novamente à estrada da tua vida. Só que muitas vezes nós temos que sair desse local que nós estamos, sair da onde estamos para retornar. Aí é que está a conversão. É retornar, é você voltar ao passado. É você voltar principalmente aos seus erros, aonde você errou, para que haja um conserto, para que você possa seguir. Então muitas vezes na nossa vida em pecado, a vida que nós temos aí, terrível aí fora no mundo, vai nos levar a esse local, como me levou e levou a muitos, né? Muitas pessoas têm o privilégio de nascer em um lar evangélico, né? Esses já começam no caminho, muitas vezes querem sair, né? Querem sair, conhecer outros caminhos e acabam se perdendo. E quantas pessoas muitas vezes estão na igreja, que conhecem Jesus, acabam saindo do caminho, tentam pegar um atalho,
tentam, né, fazer alguma coisa e acabam se perdendo ao longo do caminho, precisam voltar a Jesus urgentemente, né? Voltar ao caminho urgentemente. É duro. Às vezes é difícil quando você conhece o caminho e você se perde. É difícil. Por exemplo, você sai daqui, vai lá para Minas Gerais, você sabe o caminho, mas no meio do caminho você se perde. E muitas pessoas conhecem Jesus e ao longo do caminho acabam se perdendo. E precisam retornar, fazer essa conversão, retornar ao princípio, retornar outra vez para estar na presença do Senhor. Amém? Nós vemos Jeremias. Jeremias foi um homem que nasceu praticamente na presença do Senhor. Nós vemos Isaías também, e tantos outros servos, que conheceram o caminho, conhecem a verdade, conhecem a vida, só que não exercem. É diferente de você conhecer e exercer. É diferente. Quantas pessoas daí fora dizem, olha, eu conheço Jesus, né? Eu conheço Jesus, mas não o seguem. Quantas pessoas daí fora dizem isso, que temos que tomar cuidado. Ah, não é tempo. Espera mais um pouco. Não é tempo ainda. Aguarda. Porque muitas vezes quem está perdido, às vezes ele quer se achar por si mesmo. Né? Muitas vezes ele não quer parar, não quer ouvir ninguém, ele quer sair daquele lugar por si mesmo. E é difícil. É difícil. Então as pessoas falam, não, espera um pouco, não é por aqui, é por ali. Eu vou tentar por aqui, eu vou tentar por ali. Então muitas vezes a pessoa está lutando, degradando com isso mesmo, né? Para voltar, para se converter. E nós vemos Jeremias. Jeremias, ele era um homem que estava estudando para o sacerdócio. Isaías também, filho de Amós, filho de profeta, né? Conhecedor da palavra, conhecedor do caminho, vamos dizer assim, conhecia o caminho, mas o que acontece com ele? Um certo dia Deus precisa pegá-lo, levá-lo até o céu, até diante do seu trono, para que realmente ele veja que precisa de mudança de direção. É isso que quer dizer conversão, né? Então precisa mudar a direção. E muitas vezes eu e você precisa mudar a direção da tua vida. Mas pastor, eu já sou convertido, já estou na igreja. Mas isso não significa que você mudou. Quantas e quantas milhares de pessoas estão nas igrejas e continuam do mesmo jeito? Quantas e quantas milhares de pessoas estão nas igrejas ao redor do mundo e continuam aí da mesma forma? Quantas pessoas chegaram na presença do Senhor em pecado, em adultério e continuam da mesma forma? Quantas pessoas chegaram na presença do Senhor com dificuldades financeiras e continuam a mesma coisa? É preciso mudança. É preciso mudança. Estar dentro de uma igreja não garante a tua salvação. Estar dentro de uma igreja, frequentando uma igreja, não vai adiantar. O que você precisa realmente é estar na igreja, sim, e aprender na palavra, e tomar uma decisão na tua vida. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não adianta a pessoa chegar na igreja bebendo e continuar bebendo. Família não vai ser salva, não houve mudança, não houve um novo nascimento. Não nasceu de novo. Como nós vimos na palavra que Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. É preciso mudança. É preciso um princípio. Nascer é voltar. Voltar à origem. Voltar ao começo. Jesus estava dizendo, você precisa se converter. E estava falando para um sacerdote, presta atenção, era um sacerdote. E um homem já velho. Ele disse, olha, você precisa voltar ao útero da tua mãe, você precisa voltar lá atrás, você precisa retornar, nascer de novo, começar de novo. Realmente se converter e ter mudança na tua vida. Não adianta estar frequentando uma igreja, não adianta estar simplesmente por estar. E a tua vida continuar a mesma coisa, sem mudança. Jesus disse, venha do jeito que você está. Venha cansado, oprimido, vem, que Jesus vai te aliviar.
Mas não é para continuar. Venha do jeito que está, mas não continua do jeito que está. Tem que voltar ao início, voltar ao princípio e fazer que nem esse homem fez. Vamos lá. Abra a tua Bíblia, você que está com sua Bíblia aí na mão. Se não tiver com a Bíblia, o celular. Jeremias, esse versículo, Jeremias 31, verso 19. Amém? Vamos lá? Jeremias. Capítulo 31, verso 19. Isso, Jeremias 31, verso 19. Marca aí na tua Bíblia. Amém? Você precisa fazer isso. Jeremias fez. Presta atenção. Amém? Jeremias, capítulo 31, verso 19, fala assim: na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso. Sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitadamente. Quando me converti, o que está escrito? Quando me converti, tive arrependimento. Tive arrependimento. O primeiro passo para uma conversão é o arrependimento. Se você está na igreja e não se arrependeu, não adianta. Se você não se arrependeu, mas arrependeu do que, apóstolo? Arrependeu dos seus pecados. Arrependeu dos seus maus caminhos. Arrependeu dos tratos que você dá para a sua família, para a sua esposa, para os seus amigos, para as pessoas até da igreja, não vai adiantar. Se você não houver mudança, não houver um novo arrependimento, um novo começo, não vai adiantar. Então, o primeiro passo que Jeremias ele diz ali qualquer, vamos lá? Quando me converti, eu me arrependi. Arrependimento. Eu estou arrependido, Jesus. Eu não quero mais traçar esse caminho. Eu quero voltar. Algo interessante que eu quero falar sobre isso, que quando eu me converti, eu bebia bastante. É até interessante isso, bebia bastante. Então eu saía do trabalho, quando eu saía do meu trabalho, e até trabalhando, tinha bar perto. E o bar ficava praticamente colado de onde eu trabalhava à direita. Então eu saía, se eu desse 4 ou 5 passos, já estava perto do bar, em frente ao bar. E quando eu passava em frente ao bar, o que acontecia? As pessoas me chamavam. Ei, vem tomar, vem aqui, tal, e vem. E iam me buscar até lá fora na calçada, se tivesse pessoas, já pegava pelo braço, não, vamos. E acabava indo, porque ainda estava fraco no começo. O que eu fiz? Eu coloquei isso na minha vida. Falei, olha, o negócio é o seguinte, e era bem perto de onde eu precisava ir. Só que eu fazia o quê? Em vez de sair e ir para a direita, eu ia para a esquerda, aonde não havia bar, aonde eu procurava não passar em frente de bar nenhum. Então eu saía, o caminho era mais longo, era mais longe, mas eu não passava em frente ao bar. Quer dizer, as pessoas não iam me puxar e eu não queria ir. Então houve uma mudança de caminho, uma mudança de trajetória. Se você sabe que o adversário está te esperando em um lugar, que o laço está armado, você vai para lá? Não. Muda de caminho. Você sabe, eu vou na casa de alguém, eu vou naquela casa, o camarada me oferece bebida. E ainda eu estou fraco, eu não vou conseguir ficar sem beber. Você vai lá? Hã? Não, você não vai lá. Você muda de caminho. Em todos os sentidos, começa a mudar o teu caminho. Isso que é mudança. Na nossa vida de cristão, nós temos que pensar nisso e ter uma mudança total. E arrependimento, arrepender. Olha, eu me arrependo e eu quero mudança. Quando você se arrepende do pecado, arrepende das coisas erradas, você precisa de mudança. Amém? A próxima é, o que ele disse aí? E depois que me conheci.
Primeiro, olha que interessante que Jeremias fala. Ele se conheceu. É que nós estávamos falando, você se conhece. Eu me conheço. Você sabe teu ponto fraco? Você sabe teu ponto fraco, Felipe? Porque você se conhece. Isso aí só para se conhecer quando você se arrepende realmente. Que você começa a fazer, é que eu sempre indico, uma autoanálise de você mesmo. Quando você fizer uma autoanálise de você mesmo, você se analisar, falar, poxa, estou fazendo isso e não estou agradando a Deus. Eu tinha muitas imagens na minha casa. Tinha muitas imagens. Eu vim do Espiritismo, né? Frequentava, na época, Umbanda. E ali o que acontece? Umbanda quer dizer união de banda, né? Para quem não sabe. É a união do Espiritismo, do Candomblé, com a Igreja Católica. Sabia disso? A Igreja Católica com o Candomblé. Houve uma junção, houve a formação da Umbanda. Tanto é que muitas imagens de santos que tem na Igreja Católica tem na Umbanda, né? Santa Bárbara, tantas outras imagens que tem na Igreja Católica tem também na Umbanda. Então é uma união, Umbanda quer dizer união de banda, união de religião. E formou-se essa daí, ok? Então foi formada a Umbanda. Então eu frequentava ali, tinha muitas imagens, acendia vela, e limpava a imagem, e tinha roupas, seguia padrões, seguia conceitos. E chega até um certo ponto que eu disse, o meu ponto de conversão, quando eu me converti realmente, foi quando verdadeiramente eu falei com Deus. Engraçado, fui numa igreja evangélica, saí de lá, ainda não estava satisfeito, peguei uma Bíblia que a minha mãe tinha, que era escrito com PH, ainda, Felipe. Filipenses era Filipenses. Sabias? Você chamava Felipe com PH, vamos dizer assim. Era uma Bíblia bem antiga. Eu peguei essa Bíblia e falei, se Deus existe e eu estou fazendo algo errado, me mostre. Peguei aquela Bíblia e abri. Quando eu abri, caiu em Êxodo 20, capítulo 1. Interessantíssimo, né? Como Deus fala. Quando você quer ouvir. E Deus falou naquele momento, assim, através da palavra, sobre imagens. E Deus não gostava de imagens. Eu nunca tinha até tentado para isso. Porque eu nunca havia pegado uma Bíblia realmente para ler. No momento que eu peguei aquela Bíblia, eu falei, poxa, se Deus não gosta de imagem, por que eu estou com um monte? É questão de inteligência, concorda ou não? Por que eu vou num lugar que as pessoas se ajoelham diante de imagem, deita, faz reverências à imagem? O que eu estou fazendo se Deus não gosta? Foi o que nós falamos, o arrependimento, bateu o arrependimento. Você viu, eu conheci a verdade entrou no meu coração, entrou na minha vida, e eu pude ver que ali não condia com a Bíblia. Né? Não dizia o que a Bíblia está falando. Então o que eu fiz? Eu peguei as imagens, tirei todas elas, quebrei todas elas. Falei, eu não preciso isso para chegar até Deus, não preciso de imagem. Deus não precisa de ajudante. Deus não precisa, quando Deus quer agir, Ele age. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E muitas vezes Deus não precisa nem se mexer. Deus não precisa de ajuda. A gente pensa que Deus precisa de ajuda, mas Deus não precisa de ajuda. E se precisar, tem os anjos que Ele criou. Amém? Deus não precisa de ajuda. Ele criou o mundo inteiro sem mexer a mão. Só para você ter ideia. Ele criou o mundo inteiro, vou repetir. Se você ler em Gênesis, Ele criou o sol, Ele criou a terra, Ele criou o rio, Ele criou os mares, Ele criou o sol, Ele criou as estrelas,
Ele criou todas as coisas somente com a sua voz. Somente com a sua voz. Somente. E Deus cria tudo com a sua voz. A única coisa que Deus colocou a mão para fazer foi a obra-prima dele, que sou eu e você. A única coisa. Ele precisou de ajuda? Precisou? Santo Antônio estava lá, não? Quem sabe ele foi arrumar casamento lá para Adão. Falou para Deus. Nem tinha nascido ainda. Nem pensava em nascer Antônio. Nem pensava em nascer Pedro, nem João. Nem pensava em nascer essa turma. E Deus já fez tudo isso. Olha que fabuloso, que coisa tremenda, não é? Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, gente. Eu peguei todas aquelas imagens, todas as velas, quebrei, joguei tudo fora. E comecei uma nova conceito na minha vida de mudança. De mudança. Enquadrada na Bíblia. Enquadrada na história do Senhor. E comecei a mudar. Bebia. Fui largando a bebida. Me arrependi de beber. Porque primeiramente eu estava destruindo a mim mesmo, deixando triste minha família, amém? E levando outras pessoas a vício. Então eu me arrependi, e tem gente que fala que beber é normal. Querido, está se destruindo, se autodestruindo. E as pessoas que estão do teu lado estão te vendo. Amém? Eu fumava 2 maços e meio de cigarro por dia. Graças a Deus, fui liberto, porque se Jesus não libertar, não adianta. Peça a Ele para te libertar. Amém? Tantas outras coisas erradas que eu fiz da minha vida, me arrependi, pedi perdão. E nem por isso, querido, muitas vezes a cobrança veio. Pelos erros que se faz. Há um tempo, né? Há um tempo. Mas a palavra está escrita assim: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Há o tempo da resistência. Resista. Se arrependa. Resista. Amém? Conheça a si mesmo. Conheça as suas fraquezas. Conheça onde você está errando. E pede para Deus preencher esse vazio. Amém? Vamos lá? Depois, olha um versículo só como fala. Primeiro ele se converteu, depois ele se arrependeu. Depois Se conheceu. E depois se envergonhou. E depois se envergonhou. Olha que coisa tremenda. Se envergonhou. Quanta vergonha, né, nós fazemos passar e passamos. Quantas coisas erradas que nos envergonham. Quantos pais de família bebendo. E os filhos vendo os pais beber. Que vergonha. Que vergonha para os filhos. Quantos pais fazendo coisas erradíssimas aí e os filhos vendo? Quantos pais na corrupção? Quantos pais aí em adultério? Que vergonha, que vergonha. Mas para você se envergonhar, você precisa fazer o quê? Se arrepender, se converter, né? E mudar de vida. Querido, é muito difícil, né? É muito difícil no início de uma conversão, para você que está até dentro de uma igreja, querido, muitos anos, tem pessoas que estão muitos anos se acham convertidas, mas na verdade precisam de mudanças. Precisa verdadeiramente mudar de caminho, precisa verdadeiramente se arrepender e se envergonhar diante de Deus dos seus erros. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Amém? Amém? Se envergonhou e depois? Aí depois ele termina assim o versículo, né? Porque suportei o opróbrio da minha mocidade. E ele vai falar. E ele bate na coxa, né? Isso. Aí ele vai falar antes, né? Que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Então, vamos voltar lá. Ele bateu na coxa, quer dizer, ficou bravo, machucou a coxa, bateu, se envergonhou.
bateu na coxa de raiva, vamos dizer assim, poxa, como eu pude errar, né? Com violência ele bateu na coxa, dizendo, poxa, eu arrependi, batendo na carne, dizendo, vamos dizer assim, carne, fique no seu lugar, ok? Então, ó, bateu na coxa, ficou confuso, entrou a confusão porque não conhecia a verdade, e quando conhece a verdade vem o arrependimento, né? Quantas pessoas se convertem e ficam meio confuso, o que eu tenho que fazer agora? Como vai ser? Né? Como vai... Querido, é só você se arrepender. É só você começar a mudança de vida. Porque existe alguém aqui, alguém que está aí na tua casa, chamado Espírito Santo. Ele vai te conduzir a todas as histórias que você precisa. Ele vai te conduzir a todas as mudanças da tua vida. E principalmente, conheça a verdade. É impossível você se arrepender, se converter, se você pode ficar confuso, se você não conhecer a verdade. Procura conhecer a Bíblia. E se você conhece a verdade, não ande na mentira. Se você conhece a luz, para que andar nas trevas? Só para agradar pessoas? Muitas pessoas estão na igreja, conhecem a verdade, e praticam a mentira. Só para agradar um, agradar outro, importa que agrade a Deus. Agrade somente ao Senhor, porque Ele vai te abençoar. Ele vai trazer verdade na tua vida. Conheça a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras. No momento que eu conheci, eu como exemplo, no momento que eu conheci que imagem é errado, Felipe, se eu conheço que imagem é errado, e eu continuo com imagem, o que eu sou? Hipócrita. Cai na hipocrisia. Porque eu conheço a verdade e ando na mentira. Então não basta conhecer, tem que se praticar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta, irmão, não adianta desculpas, não adianta pretextos. O que adianta é ter uma vida de arrependimento e um arrependimento diário. Não é arrependi uma vez, não, e acabou. Todos os dias temos que nos arrepender e pedir perdão. Porque todo dia nós erramos. E cada dia nós temos que buscar a excelência da presença do Senhor. Às vezes se tem imagem de santo. Querido, vou dizer uma coisa. Deus quer que a gente seja santo. Deus quer que você seja santo, que você que está vendo aí seja santo. Não, ninguém precisa ficar acendendo vela para você, não. Ninguém precisa ficar rezando e pedindo coisa para você, não. Querido, Deus vai fazer. Ore por essas pessoas. Porque ainda Jesus disse, coisas maiores do que eu fiz, vos farei também. Então há milagres para acontecer na tua vida, há milagres para acontecer na tua volta, há milagres para acontecer na tua família, há milagres para acontecer nas pessoas que acreditam em você. Então há milagre na tua vida, irmão, muda de vida, muda de história, começa a andar na realidade do Senhor. Eu estou citando somente esse problema de imagem, mas refletindo em todos os âmbitos. Você conhece que é adultério? Para que praticar adultério? Você conhece que é prostituição? Para que ficar em prostituição? Você sabe que o homossexualismo não agrada a Deus? Para que praticar? Então sai fora dessas histórias. Sai fora da mentira e começa a andar na verdade. Eu sei que beber não agrada a Deus, por que eu vou beber então? Eu vou beber para me autodestruir, para desagradar a Deus, para acabar com a família. Quantas e quantas famílias têm sido destruídas por causa do álcool e vem dizer que é bênção? Pior que tem crente falando que beber é bênção.
Quantas famílias chegam na igreja dilacerada por causa do álcool? Quantas famílias chegam dilaceradas na igreja por causa de droga? Queridos, preste atenção. Preste atenção. Deus sabe de todas as coisas, Ele está falando com bastante gente aqui. É tempo e hora de converter, de mudar de direção, mudar de vida. Mudar de história. Você está se convertendo a quem? Quem é teu mestre? Quem dirige a tua vida? Querido, é um momento glorioso na presença do Senhor, onde a cada dia nos convertemos. Ah, pastor, eu sou convertido. É nada. É nada. Ninguém é totalmente convertido. Precisamos buscar a conversão a cada dia, mudar a cada dia. A cada dia se mudar um pouco. A cada dia temos que mudar um pouquinho na nossa vida, um pouquinho. Olha, eu errei aqui, arrependo, me envergonho e volto ao Senhor. Com um novo caminho, mudando a minha história. Isso é conversão. Converte a cada dia, se converte a cada dia. Aí vem aquela pergunta, você é convertido? Será que é? Tem muitas pessoas que se acham convertidos e são convencidos, né? São convencidos, acham que são convertidos. Conversão é diferente. Conversão é arrependimento. Conversão é se vergonhar. Conversão é voltar. Então se agarre, irmão. Se agarre em Jesus. Não volte jamais. Agarra a esse Deus que quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu sei que muitos já chegaram à igreja e mudaram. Eu sei que muitos ainda estão mudando. E muitos precisam mudar. Precisam mudar. Querido, o mais importante é Deus na tua vida. E não as circunstâncias. Ah, mas eu não posso mudar, senão vou perder isso. Eu não posso mudar, senão vou perder aquilo. Tem muitas pessoas dizendo assim, olha, se eu me converter, eu vou perder aquilo. Se eu me converter, eu vou perder meu marido. Se eu converter, eu vou perder amigo. Se eu me converter, eu vou... Querido, Jesus disse assim, aquele que perder dinheiro, aquele que perder amigo, aquele que perder até família, por causa do meu nome, ainda neste século, ainda agora, aqui na terra, não é no futuro, aqui, será acrescentado 100 vezes mais. Com Jesus você nunca perde. Não tenha medo de largar. Não tenha medo de deixar de lado, porque Jesus vai te recompensar. Eu estou falando do Criador do Universo, dono do ouro, dono da prata, dono do dólar, do ienes, dono de todas as coisas, dono de todas as famílias da terra. Jesus não teve medo. Jesus não teve medo. A sua mãe o seguia. E um monte de vezes Jesus disse, quem é meu pai e minha mãe? É aqueles que creram no meu pai que está no céu. Significado, Maria e seus irmãos não estavam crendo. Senão Jesus não teria dito, quem é meu pai e meus irmãos? Aquele que crê no meu pai que está no céu. Então naquele momento Maria não estava crendo, nem seus irmãos. Amém? Mas eu creio que você é da família de Jesus. Porque você crê nele. E mais bem-aventurado, aquele que não viu, não tocou, mas crê nele. Amém? Amém? Deus ele é maravilhoso. Enquanto não tivermos nenhuma pergunta, alguns irmãos, se quiserem, mande perguntas, se tem dúvida de algum ponto que foi falado hoje. Amém? Amém. Então, glória. Eu já dei sugestão também de alguns temas para serem abordados nas próximas aulas. Né? Isso. Vamos estar abordando assuntos que sejam mais rápidos, que terminem rápido. Amém? Que nesse da conversão, espero que tenha trazido no teu coração e na tua mente, né? Aí o sentido verdadeiro de uma verdadeira conversão. Você aprenda realmente que conversão é arrependimento, é mudança de rumo, é mudança de história, é voltar atrás.
e começar de novo, agora no caminho certo, né? Para a glória do Senhor, né? Amém? Amém? Vamos lá, Vamos Pedro? continuar aqui mesmo? Isso, continua, vamos ver o que temos aí. Então, eu vou ler de novo o 19 para a gente dar continuidade. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Amém. Aí Jeremias estava orando, se compadecendo, até se curvando em oração, pedindo que o povo se converta, que mude, né? Um povo ali terrível. E ele pede para quem passa verdadeiramente por uma conversão, ele sabe o que é. Paulo, vamos citar Paulo. Saulo, antigamente, né? Um homem que conhecia a Torá, que conhecia o Velho Testamento, né? O Velho Testamento como ninguém, ficou anos e anos aprendendo, né? Conhecia a Bíblia, conhecia tremendamente as leis, conhecia tudo. Mas um dia, é isso que é interessante. Tem muita gente que, nem eu falei, está na igreja, conhece, mas não pratica. Conhecia. Só que um dia apareceu a verdade. Jesus morreu, o cristianismo crescia, Saulo perseguia os cristãos, até que um dia o que aconteceu? Ele encarou e viu a verdade. Esse ponto na vida de Paulo, Saulo de Tarso, foi crucial, crucial. Que é o verdadeiro encontro, é o que a gente fala, né? Quando nós nos encontramos com Jesus, não de ouvir falar, mas você tem um encontro real com Jesus, aí tua vida começa a mudar. Porque você viu a realidade, você entendeu. Paulo, ele se arrepende. Paulo, ele começa a pensar. E ele conhece a verdade. Ele se batiza. É cheio do Espírito Santo. Houve uma mudança tremenda. Quem viu Saulo e agora vê Paulo é a mesma pessoa, mas não condiz a mesma realidade. Não é assim? É a mesma pessoa, mas não condiz com a mesma realidade. É isso que tem que acontecer na nossa vida. As pessoas que viram você antes, hoje te vê. É a mesma pessoa, é o mesmo copo, é a mesma xícara. Mas o que está dentro é diferente. Amém? O que está dentro é diferente. Outrora era vinho, agora é água. Amém? É diferente. Houve uma mudança. O casco é igual, mas a essência é diferente. A pessoa é exatamente a mesma, mas ela começa a brilhar porque tem o Espírito Santo. Você via aquelas pessoas, quantos e quantos? Você via aquela pessoa no bar, hoje você não vê mais. Você via aquela pessoa em prostituição, hoje você não vê mais. A turma viu Saulo perseguindo os cristãos, matando o cristão, levando o cristão preso. E hoje vê o mesmo homem glorificando a Jesus. O mesmo homem que levava preso, sendo preso. Que mudança, não? Levava as pessoas presas por causa de Jesus. E hoje, esse mesmo homem, agora depois da conversão, ele vai várias vezes preso.
e morre preso por causa do amor a Jesus. Uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão. O que era para trás ficou para trás. Houve um ponto. Vamos colocar como um ponto. Ele veio até aqui. Daqui para frente é outra história. Até aqui foi um. Daqui para frente é outro. Esse aqui morreu. Saulo morreu. E Paulo nasceu de novo. Então na nossa vida é assim, antes de Cristo e após Cristo. Antes de conhecer Jesus, após conhecer Jesus. Não pode ser igual. Você vem, conhece Jesus e continua igual. Amém? Então tem que vir até Jesus, mudança, arrependimento, se envergonhar, se converter e começar uma nova vida. Amém? Então é esse o pretexto. Como eu disse, há muitas pessoas que estão na igreja, nasceram na igreja, mas estão vindo. Ainda precisa ter um verdadeiro encontro. Ainda precisa verdadeiramente conhecer a verdade. Ainda verdadeiramente precisa ser livre. Amém? Não é dizer eu sou cristão ou participar de uma igreja. Não é simplesmente você dizer, olha, eu sou até ungido, mas não houve uma verdadeira conversão. Então, querido, não é o nome. Amém? Não é um cartaz. Não. É uma mudança de vida, é uma mudança de história. Títulos ficam presos na parede. Né? Títulos ficam presos na parede. Se a pessoa veio até Jesus, é advogado, é médico, é cientista, seja o que for, pode ter 1000 diplomas. 1000 diplomas. Esses diplomas ficam na parede. Amém? Os diplomas vão ficar na parede para enfeitar ali. Mas verdadeiramente para Jesus, interessa esses diplomas? Não. Para Jesus não vai adiantar. Aliás, vai atrapalhar. Entenda o que eu vou dizer. Moisés, quando ele chega até a sua idade de conversão, que verdadeiramente ele soube a verdade, Moisés, ele era construtor, Moisés conhecia as leis egípcias, Moisés era um homem instruído, muito bem instruído e estudado. Teve que ficar 40 anos para esquecer as coisas do Egito e começar uma nova história. Então, querido, até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Seus diplomas para Jesus valem alguma coisa? Vale alguma coisa? Se o presidente hoje da República, chegar até Jesus, e uma pessoa normal, seja ele um ajudante, um faxineiro, seja ele de qualquer profissão, dentista, seja ele qual for, chegar junto com o presidente da República, vai ter diferença para Deus? Deus não faz distinção de pessoas. Então, o mesmo processo que o presidente vai passar, o outro vai passar. Os diplomas que tem o presidente, os diplomas que tem advogado, que tem médico, que tem engenheiro, que tem cientista, seja lá o que for, não vai ter valor. O que vai ter valor é um coração quebrantado na presença do Senhor. É um novo começo. É uma nova história. Aonde na presença de Deus nada disso tem valor. O teu carro não tem valor. A tua mansão não tem valor.
O teu dinheiro no banco não vai ter valor algum. Nada disso vai ter valor. O que vai ter valor é o teu coração entregue ao Senhor. Amém? Amém. Tem uma parábola não, aconteceu realmente. Um pastor de uma igreja, chegou um japonês, Felipe. Chegou um japonês na igreja e o filho dele estava no hospital. E ele chegou para o pastor e falou, pastor, olha, ora para o meu filho, porque se meu filho ficar curado, eu vou dar carro para a igreja, eu vou dar terreno para a igreja, eu até construo uma nova igreja. O pastor ficou contente e começou a orar. Passou uma semana, voltou o japonês de novo. Pastor, eu dou carro para a igreja, eu dou terreno para a igreja, dou tijolo, construo igreja, ora para o meu filho ficar sarado. E o pastor, poxa vida, não, terreno, carro, poxa, vamos lá, e ora, que ora, e ora, que ora. Isso se repetiu durante um mês, todo dia. O japonês ia e falava a mesma coisa. Até que um dia o japonês veio falar, na hora que ele começou a falar, o pastor tomado pelo Espírito Santo, olha para aquele japonês e diz, ó, Deus não quer teu carro, Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer o teu terreno, Deus não quer nada disso, Deus quer o teu coração. No dia que você mudar o teu coração, Deus vai curar o teu filho. E naquele momento o japonês começou a chorar e se ajoelhou e aceitou Jesus. E quando ele foi embora, o filho dele estava de alta. Então é isso importante para Jesus. É isso que é importante para Deus, o teu coração, a tua vida. Você mudar verdadeiramente, se converter verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente e parar de ser hipócrita. Amém? Parar de ser hipócrita. Hipócrita, hipocrisia. É aquele que fala uma coisa e faz outra. Não é isso? Hipócrita é isso. Ele fala que faz alguma coisa, mas vive outra. Por exemplo, eu conheço a verdade, mas pratico a mentira. Amém? Então que Deus venha falar no teu coração mais. Eu creio que já está dando hora, né? Já deu. Já deu a hora. Passamos um pouquinho hoje, mas foi gostoso estar com você. Amém? Você que vai ver aí, vou falar de novo, compartilhe esse vídeo. Amém? Esteja vendo, esteja aí buscando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, que Deus venha falar mais ao teu coração. A segunda-feira estaremos aí de volta com um novo tema, amém? Para abordar, para falar, para estar, dê sugestões no YouTube, dê o like, amém? Dê ali um like, se inscreva no canal para receber, amém? Estamos aí modificando, vai ver um canal legal para você, amém? Em nome de Jesus, espero você aí para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe teu coração, abençoe tua vida e espero você segunda-feira e domingo no culto às 19 horas para a glória do Senhor. Um beijo no teu coração em nome de Jesus.